Como viver sem pensar na solidão? É difícil viver sem pensar na solidão, né? Na solidão da velhice, de envelhecer sozinho, quem vai cuidar de você na velhice, ficar solitário durante o dia, ficar solitário nos finais de semana. Seria muito simples eu te dar uma resposta que é viver na solitude. Eu já fiz vídeo falando sobre isso. Cara, para você não viver na solidão, você procura viver a solitude. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Para você viver, como viver sem pensar na solidão, é algo muito complicado. E eu confesso para você que é mesmo. Eu já passei várias paranoias pensando nisso. Várias paranoias pensando nisso, cara. Várias. Eu já tive finais de semana que eu me preocupei tanto com esse assunto, mas tanto com esse assunto, que minha cabeça até ficava meio zonza, cara. Parecia que eu ia ficar doido, de tanto que eu me preocupava com isso. E talvez foi isso que me levou a procurar uma companheira, a procurar um casamento, a procurar não viver só, porque eu vivia muito só. Eu, quando eu tinha meus 28 anos, até meus 28 anos, que foi quando eu casei, com 29, 28 para 29 eu casei. É um cara que eu me sentia só. Me sentia muito vazio, eu tive depressão, tive uma depressão profunda, com 17 anos. Depois essa depressão voltou aos 20, aos 25, voltou e voltou pior ainda. Tiozão, mas como é que você se curou? Como é que você vive hoje tão bem, cara? Ou é isso aqui uma fachada? É só um vídeo que você está fazendo aí para mostrar uma parada que você não é? Como é que você se curou? Cara, eu sempre me preocupei com isso. Eu sou um cara que eu sempre me preocupei com a velhice, sempre me preocupei em não ficar só, em ter alguém do meu lado. Eu era um cara, para você ter ideia, quando eu casei, a minha esposa na época, né, que era minha esposa, ela ia trabalhar e, e ela saía mais cedo, ela entrava mais cedo do trabalho que eu. E eu não deixava ela sair mais cedo. Eu saía primeiro por medo da solidão, por medo de ficar só dentro de casa. Olha as goiabinhas aqui, rapaz, ó. No meio da rua, olha quanta goiaba, agora que eu tô vendo. Então, eu tinha medo de ficar só dentro de casa, para você ver, e eu não tava com depressão, mas para você ver o tamanho absurdo que eu enfrentava de medo de solidão. Pode ser uma pontinha de depressão que eu senti no passado? Pode ser. Não sei, mas eu tinha muito medo. Eu não. Ela saía de manhã, ela saía às 8 para trabalhar, às 7h30 para trabalhar, eu saía às 7. Eu levantava e saía às 7, por medo. Eu não queria ficar só, não queria me sentir só, olhar assim e me sentir só. Eu, eu nem podia pensar em um dia uma separação para mim não ficar só. Inclusive, na minha separação, foi uma coisa que pegou muito mesmo. Eu não queria a separação. Não é que eu não querer, eu, eu retardar, né? Eu tardar a separação por medo de ficar só. Eu achava que eu não era capaz de morar dentro de uma casa sozinho. Eu não era capaz. Eu cheguei num nível absurdo. E aí eu tô falando de quando eu era já 54 anos de idade. Já não era mais, né, 53, hoje eu tô com 61, 53 anos. Eu achava que eu não era capaz. Então o medo, cara, da solidão, o medo de ficar sozinho, o achar que você precisa de alguém, isso é absolutamente normal. Mas como que eu me curei? Cara, eu me curei quando eu comecei a aceitar essas coisas. Eu falo, peraí, eu preciso aceitar isso. Porque se eu não aceitar, eu vou morrer. Eu não vou conseguir superar isso. E esse aceitar é entender que você nasce só, sem ninguém. Eu comecei a pensar nisso. Lógico, eu pesquisei bastante coisa sobre esse assunto, né? Mas eu comecei a entender que a gente nasce só e a gente vai embora só. Na vida é você e você sempre. É a gente que inventa esse negócio de arrumei alguém, arrumei uma companheira. Não, você nasceu só, você nasceu
Na verdade, você nasceu com a sua mãe, né? Você nasceu com a sua mãe ali, mas sozinho, cara. É você e você ali, naquele momento ali que você nasceu. E quando você vai embora, pior ainda. Você vai só mesmo. Só sem ninguém. Então eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, entender que a vida só é uma questão de você acostumar com ela. Eu comecei a entender que colocar na minha cabeça que eu não precisava, para ser feliz, ter um relacionamento. Comecei a pensar essas coisas. Comecei a perguntar para mim algumas coisas. Peraí, você precisa disso? Se você precisa, por que você viveu tanto tempo com uma pessoa e hoje você está só? Então é sinal que você não precisa mais. Você precisava, agora você não vai precisar mais. Você tem que aprender a viver assim. E o medo da solidão, da velhice? Quem vai cuidar de você? É outra coisa que me dava uma paranoia. Que entrou também na situação que eu estava falando agora. Você não nasceu só? Você vai embora só. Essa paranoia de querer ficar preocupado quem vai cuidar de você, quem não vai cuidar de você, você pode ter certeza que cuidar de você ou não cuidar, você vai envelhecer e não tem jeito, cara. Não tem jeito, ainda bem, né? Graças a Deus que você vai envelhecer, graças a Deus que você vai ter tempo para envelhecer. Pior é pessoas que vão embora muito mais cedo e não aproveita porra nenhuma da vida, isso que é pior. Então o fato de você envelhecer não é um problema. O fato de você ficar sozinho na velhice também não é um problema. Porque é aquilo que eu falo, eu tenho uma programação que quem vai cuidar de mim? Uma médica, uma enfermeira, alguém assim, um asilo. Se caso não houver ninguém mesmo para cuidar de mim, das minhas feridas, mas até aí, velho, quando você chegar num estágio desse, você pode ter certeza que a sua vida já está, ó, finzinho. Tá para uma linha para você ir embora. E aí tudo bem, aí é só ir embora, cara. Só agradecer a Deus pelo que você viveu e ir embora. E o fato de ir embora é uma bênção, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Então esse medo, cara, de ficar só, ó, medo de ficar só, separar e ficar só, medo de ficar só no final de semana, medo de envelhecer sozinho, medo de viver numa casa sozinho, tudo isso eu já passei. Tudo isso eu já enfrentei, cara. Enfrento, e estou enfrentando de boa. Ah, tá, e como é que você vive hoje? Hoje eu vivo numa paz absoluta. Eu procuro não pensar nisso. Porque você tem que viver, na verdade, você tem que viver o hoje. Você não pode viver, estou vivendo hoje. Como é que eu vou viver, pensar daqui 10 anos, 20 anos, se ele nem chegou ainda? Não dá para pensar nisso, cara. E a melhor forma de você se curar, de pensar nesses lances de morar só, da velhice, da solidão, é você viver o dia de hoje. Quando você vive o dia de hoje, essas questões você começa a resolvê-las internamente. Eu sou um cara que eu vivo hoje, cara. Eu não fico fazendo muita programação para amanhã, para depois de amanhã. Não. Lógico, também não vou ser um cara desleixado. Lógico que eu penso, amanhã eu vou fazer tal coisa. Mas e se o amanhã não chegar? E se eu não viver amanhã? Eu só sofri. Você sabia que 98% das coisas que você pensa, que você tem medo, elas não acontecem? Você sabia disso? Pois é, 98% das coisas que você pensa, que você imagina que vai acontecer com você, não acontece, cara. Pode ter certeza. Então, cara, hoje eu sou um cara que eu vivo a minha solitude, eu vivo a minha paz, eu realmente tenho alegria, vivo o meu sossego e tá tudo certo. Não se preocupa com isso não, meu irmão. O amanhã é o amanhã não pertence pra gente não. A gente tem que viver hoje, cara. Tem que ser feliz hoje. Se você tiver que hoje sair, jantar com um filho seu, sair, jantar com a sua mãe, com seu pai, viver o momento com eles hoje, viva hoje, é hoje. Amanhã é amanhã, cara. Amanhã a gente não é incerto, a gente não sabe se ele existe. Então aprenda isso. Eu gosto de mim, gosto da minha companhia e eu quero viver hoje a minha companhia. Porque amanhã eu não sei. Faça o que você achar melhor hoje para você.
Faça o que você achar que é bom, que é bacana. E vai vivendo, cara. Vai ser feliz. Fica se preocupando dessa forma não. A ponto de ficar na paranoia. Porque o amanhã pertence a Deus. Tamo junto. Se inscreve no canal, curte o vídeo. Se possível, compartilha com pelo menos um brother seu. Quero te ver no topo. Que lá é o seu lugar. E de lá você jamais deverá sair. Se quiser agendar consultoria, o link do meu Instagram está aqui embaixo. Me chama lá no direct, a gente troca ideia. Valeu!